fale a verdade, ou pelo menos não minta. Essa regra eu me identifiquei bastante com ela, porque na época, no meu auge da adolescência, eu recebi vários apelidos do tipo Seu Lunga, Seu Teles, porque eu era o super sincero, sabe? Aquele cara sem papas na língua, um cara que não admitia mentira de maneira nenhuma, que tinha um valor assim muito focado em tem que ser tudo certo, mentir pra quê, tem que falar a verdade e tal. E a verdade é que, por muitas vezes, a verdade é inconveniente. Por muitas vezes, a verdade dói. Hoje, inclusive, a gente está vivendo um fenômeno global que fala do politicamente correto. E para ser politicamente correto, nem sempre nós podemos falar 100% da verdade. E vamos ver como dar a devida dose, quando que devemos realmente falar 100% a verdade, qual é o risco de não vir com 100% da verdade. Você está pronto para isso? Você está pronto para não falar 100% da verdade? Como que é isso para você? Isso é um valor para você e, portanto, você é um cara que não mente em condição nenhuma? Como que é essa virtude da mentira ou da verdade para você? Né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso e vamos começar então pelo currículo. Porque o famoso bordão que se fala por aí é que o papel aceita tudo, não é verdade? Inclusive não só do nosso lado, do lado do recrutador também. Assim como a gente tem o currículo, que é o papel onde a gente entrega toda a nossa verdade profissional, do lado de lá também tem a descrição da vaga, que é a expectativa que o recrutador ou que a empresa tem de encontrar o profissional. Então ali eles também escrevem tudo aquilo que eles desejam de um profissional, né? Agora olhando primeiro para o nosso lado, para o lado do currículo. O que é que nós devemos colocar ali naquele pedaço de papel? Como é que nós seremos convincentes o suficiente para o processo seletivo, para o recrutador, para a empresa, de que nós somos a melhor pessoa para fechar aquela vaga, que nós somos o melhor profissional que será contratado. Então, assim, tem uma série de argumentos que a gente tem que ter muito claros na nossa mente durante a confecção do nosso currículo, né? Existe um grande risco quando a gente mente, né? O risco de ser pego de calça curta, porque afinal de contas esse é o risco de quem mente, não é verdade? Então, assim, a linha é bastante tênue entre mentir, falar 100% da verdade, ser contratado, não ser contratado, e aí a gente fica surfando nesse anseio de expectativas, de um mar de emoções que envolve a gente, né? E termina que a gente fica meio confuso em todo esse processo. Vale a pena ser o senhor sincero? Vale a pena ser o seu lunga? Aquele que dá sempre respostas na lata, que sempre fala a verdade, mas que dá sempre respostas na lata, que às vezes é um pouco até irônico, rude, ou vale mais ser politicamente correto, flexível, pensante antes de responder e de repente não responder necessariamente com 100% da verdade. Então, pessoal, quando for escrever o seu currículo, primeiro assim, siga a premissa que eu sempre falo aqui com vocês. Um currículo para cada vaga. Então leia a descrição da vaga, entenda que profissional as empresas estão buscando, tá? E aí você vai pegar aquela descrição da vaga e vai escrever seu currículo. Nesse momento a gente fica muito tentado a mentir. E eu não recomendo at all, né? Mentir não é uma boa prática. Não aconselho de verdade, eu aconselho que a gente extraia a nossa melhor versão, algo que a gente já fez, tudo que a gente vai corroborar para que nós sejamos o escolhido para aquela vaga. Legal? Nessa mesma pegada é a cover letter. O que é a cover letter? No Brasil, nós não temos muita familiaridade com esse documento. Para as contratações locais, para as contratações dentro do Brasil, a gente não sabe o que é isso, né? Normalmente o que a gente tem é carta de recomendação, quando um supervisor nosso, um gerente, enfim, um amigo quer recomendar a gente. Recomendo o Rafael é um cara legal, o Rafael trabalha bem, já trabalhei com o Rafael assim, assim, assado, as skills dele são essa.
Carta de recomendação é mais comum no Brasil. No entanto, o cover letter é uma carta de apresentação pessoal. É uma carta, pessoal, que o principal objetivo dela, dentro do método do profissional multinacional, que é esse que eu ensino a vocês, é para fechar gaps. A carta de apresentação é como se fosse a massa corrida que a gente tampa um buraco na parede, sabe? Então, quando você lê uma descrição de vaga que exige um perfil profissional e você tem algumas daquelas habilidades e não tem outras daquelas habilidades requeridas, a cover letter é o documento que vai te transformar na pessoa especial, na pessoa a ser selecionada para aquela vaga. Então tenho certeza que esse documento te ajudará muito no processo seletivo e te ajudará muito para ser selecionado. Então a cover letter é um documento muito legal. Por que não mentir na cover letter? Porque a cover letter ela tem que ser autêntica. Quando eu leio uma cover letter, eu quero enxergar ali a pessoa, o profissional que escreveu. Eu não quero enxergar um copy e cola. Eu não quero enxergar palavras bonitas, palavras de efeito, aquelas palavras que tem em todas as descrições, que tem em livros de autoajuda, enfim. Não é para isso que serve uma cover letter. A cover letter serve para ser personalizada, para identificar um profissional que está por trás daquele documento. E um profissional com virtudes, um profissional com qualificações especiais que fará dele o cara a ser selecionado para o processo seletivo. Então, mentir na cover letter não é all. No entanto, não precisa ser também o seu lunga, o seu teles, não precisa ser o super sincero. A gente não precisa evidenciar os nossos furos nas paredes. A gente não precisa deixar transparente as nossas fraquezas. A cover letter, ela serve para enaltecer e mostrar por que somos nós os melhores profissionais para aquele processo seletivo e não o contrário. Porque de repente, se a gente enaltece muito o que não precisa ser enaltecido, termina que nós seremos automaticamente desclassificados do processo sem nem saber o que foi que aconteceu. Então não vale a pena também ser o super sincero, não é verdade? Tem muitas vezes que a gente se depara com uma faca e fica só dando murro na ponta da faca. E a gente briga contra o sistema e tal. Por mais legítimo que seja, a gente adquire a maturidade suficiente para poder entender que a verdade dói e que não necessariamente precisa ser dita sempre, não é verdade? A gente pode simplesmente omitir, mantém pra gente, leva a vida mais suave, leva a vida mais tranquila e vida que segue. Assim também a gente tem que pensar quando nós estivermos escrevendo o nosso currículo e cover letter, quando nós estivermos nos apresentando para o recrutador. Tem uma aluna, inclusive, que eu estava fazendo uma mentoria com ela, e aí ela falou que, Rafael, eu não sei se eu fiz certo ou se eu fiz errado, mas o recrutador me encontrou, me chamou para um processo seletivo e durante a entrevista eu falei com ele, olha, desculpa, eu não gosto muito do meu inglês, eu acho que meu inglês é um pouco fraco. Aí eu falei para ela, mas não precisava, esse é um tipo de informação que não faz sentido nenhum, não agrega nada a ninguém. É verdade? É verdade. É verdade do sentimento dela. Só que qual é a verdade maior e que se sobrepõe a essa? É a verdade de que o recrutador está conversando com ela durante a entrevista. E ele vai notar o grau do inglês dela. Então, assim, o que é verdade no processo e o que é desnecessário? Então, vale muito a pena a gente enaltecer o que há de bom na gente. No entanto, não é nada necessário que nós saiamos falando por aí os pontos em aberto que a gente tem com relação ao perfil da vaga.